E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física. Se vocês não assistiram as outras aulas ainda, assistam as outras aulas, que elas são importantes para a gente ter uma base. Eu vou tentar deixar elas linkadas em algum lugar aqui, eu não sei, vou ver se eu consigo aprender a fazer isso. Na aula de hoje, a gente vai ver, vou me diminuir aqui para botar no cantinho, para vocês ficarem me vendo, cinemática. Cinemática é a física do movimento, né? A gente vai ver como que as coisas se movimentam, como que a gente consegue quantificar esse movimento. Então, esse aqui é o movimento retilíneo uniforme, retilíneo de linha reta e uniforme, porque é sempre igual. Então, parte 1, porque eu não sei ainda direito quantas partes vão ser, mas a gente vai vendo junto. Beleza? Assistam as outras aulas que tem partes importantes para a gente saber aqui. Vou falar uns conceitos que já estão explicados melhor em outras aulas. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é: como que eu consigo botar alguma coisa em movimento? Como é que esse carinha aqui, por exemplo, consegue botar essa caixa em movimento? Parem um pouco aí para pensar e expliquem fisicamente quais são os conceitos físicos envolvidos no movimento dessa caixa. Como que a gente consegue botar essa caixa em movimento? Tem para vocês pensarem quais são os conceitos físicos. Pausem o vídeo aí se quiserem dar uma pensadinha a mais. Mas como a gente está em vídeo aqui, eu posso simplesmente vir para cá direto. Então vamos pensar aqui assim. Para essa caixa entrar em movimento, alguma coisa precisa acontecer. Aqui, vamos lembrar da primeira lei de Newton. A primeira lei vai virar e falar que tudo tende a permanecer no estado que se está, a não ser que alguma coisa aconteça, a não ser que se aplique uma força e essa força mude o estado do objeto. Então, se o objeto está aqui parado, com uma velocidade zero, lembrando que sempre está parado em relação a alguma coisa, né? A caixa pode estar parada em relação à pessoinha, mas em relação ao Sol, ela está em movimento, né? Porque estamos na Terra e a Terra está se movimentando ao redor do Sol. Então, o movimento sempre depende em relação ao que está esse movimento. Então, em relação ao carinha, em relação à Terra, essa caixa está parada. Quero botar ela em movimento. O que eu preciso fazer? Eu preciso empurrar a caixa. Eu preciso aplicar uma força sobre a caixa. Porque quando eu aplico uma força sobre a caixa, eu transfiro energia para a caixa conseguir se movimentar. Então, se eu não aplico uma força, essa caixa fica no estado que ela está. Se eu aplico uma força, a velocidade da caixa agora começa a mudar. A gente consegue ver ali em cima que a velocidade da caixa está aumentando. Enquanto a força está sendo aplicada, a velocidade aumenta. Essa caixa aqui está acelerando. E se eu soltar a caixa? Se eu soltar a caixa agora, a velocidade da caixa é constante, porque não existe uma força atuando sobre a caixa. Se não existe uma força atuando sobre a caixa, o estado da caixa não vai mudar. Se ele estava com uma certa velocidade, pela primeira lei de Newton, pela inércia, essa caixa vai continuar se movimentando nesse mesmo estado, nessa mesma velocidade. Isso aqui não acontece no mundo real, porque no mundo real existe uma coisa chamada atrito. A força de atrito é uma força entre a superfície e o objeto se movimentando e é uma força que puxa o objeto para trás. Por isso que o objeto para. Aqui a gente está supondo um lugar sem atrito, uma superfície super lisinha, assim. Se não tiver atrito nenhum, essa caixa se movimenta para sempre. Bom, vou continuar aqui, voltar para minha apresentação, me botar aqui para cima e também vou botar uma coisinha laser aqui para ficar mais fácil apontar. Então, vamos supor que essa caixa ela começou a se movimentar. Ela se movimentou e a gente está vendo o deslocamento dessa caixa no espaço. Ela se movimenta. Se ela se movimenta, a gente pode se perguntar qual que é a velocidade dessa caixa. A velocidade é um conceito que a gente inventou para virar e falar como que a gente consegue quantificar quanto de espaço um objeto se movimenta em um certo intervalo de tempo. Então, se a gente quer saber o quanto de espaço uma coisa anda num certo intervalo de tempo, a gente inventou o conceito de velocidade, que é a razão do espaço pelo tempo. Lembrando que a gente costuma usar metros por segundo. A parte das unidades é importante, a gente precisa padronizar as unidades para todo mundo sempre falar as mesmas unidades. Para quando eu estiver aqui, ou no Japão, ou na China, ou na Tailândia, ou no Canadá, onde eu estiver, se eu falar 3 metros por segundo, a pessoa vai saber qual quantidade é essa. Então, a gente precisa saber qual foi o espaço e qual foi o tempo desse movimento. Então, vamos fazer aqui que a gente mediu e deu 15 metros. Essa caixa andou 15 metros em 3 segundos. Se ela andou 15 metros em 3 segundos, eu quero saber a velocidade dela. Quantos metros ela anda a cada segundo? Você pode pensar, se ela anda 15 metros em 3 segundos, em 1 segundo, quanto que ela anda? Porque essa é a definição de velocidade. Quantos metros
um objeto se movimenta em 1 segundo. Então, eu vou dividir aqui. Se eu ando 15 metros em 3 segundos, é porque eu ando 5 metros a cada segundo. Então, a velocidade desse bloco é de 5 metros por segundo. Então, em 1 segundo, ela anda 5 metros, passou 1 segundo, mais 5 metros, passou outro segundo, mais 5 metros. Então, a cada segundo, a taxa de deslocamento dela é de 5 metros. Então, esse caso aqui é o caso que a gente tem uma velocidade constante. A velocidade é sempre a mesma. A velocidade não está mudando. A cada segundo, essa caixa se movimenta 5 metros. 5, 10, 15, 20, tá, essa caixa está e a velocidade dela aí, não está mudando. Mas às vezes não é isso que acontece, né? Então, vamos pegar, por exemplo, se a gente está andando aqui, você quer fazer uma viagem de carro de um lugar A até um lugar B, saindo de uma cidade, sei lá, saindo de São Paulo a Indaiatuba, não, acho que Campinas, São Paulo. Deu aqui 144 quilômetros. Vamos prestar atenção na unidade. Aqui eu estou falando em quilômetros agora, né? Porque essa é a unidade de velocidade que a gente está mais acostumado a ver. Então, você andou aqui de Campinas a São Paulo, 144 quilômetros em 2 horas. E aí a gente se pergunta, qual foi a velocidade média? Qual foi a velocidade que você fez esse percurso? Então, qual foi a taxa do espaço que você percorreu num certo intervalo de tempo? Você percorreu 144 quilômetros em 2 horas. Então, se a gente dividir 144 por 2, significa que a cada hora você andou 72 quilômetros. Então, a sua velocidade é de 72 quilômetros por hora. Mas essa unidade aqui não é a unidade que a gente costuma usar. Na física, a gente padroniza. Então, por mais que no dia a dia a gente costume usar quilômetros por hora, quando a gente está falando de física, a gente vai tentar padronizar. Não, vamos usar metros por segundo, porque é essa unidade padrão que as pessoas estabeleceram. Então, eu preciso converter essas unidades. Então, existem maneiras de se converter. Eu posso escrever assim. Eu quero mudar, em vez de escrever quilômetros por hora, eu quero escrever metros por segundo. Então, eu vou converter quilômetros em metros. Eu botei aqui embaixo ó, que se 1 quilômetro são 1.000 metros, então 144 quilômetros são 144.000 metros. Esse 1.000 aqui, ó, é sempre lembrando que esse casinho representa 1.000. Quando a gente tem 1 quilograma, 1 kg são 1.000 gramas. 1 km, 1 quilômetro, são 1.000 metros. Então, em vez de escrever 144 quilômetros, eu vou escrever 144 metros. E em vez de escrever 2 horas, eu vou escrever quanto que é 2 horas em segundos. Se eu sei que 1 hora são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos, então em 2 horas eu tenho 2 vezes 60 minutos vezes 60 segundos. 2 vezes 60 vezes 60, 7.200. Então, 2 horas são 7.200 segundos. Então, em vez de escrever aqui 2 horas, eu vou escrever 7.200 segundos. Se eu dividir 144.000 metros por 7.200 segundos, eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, cortar esse zero com esse zero aqui, e vai sobrar 1.440 dividido por 72. Isso aqui vai dar 20. Então, 20 metros por segundo. Em vez de escrever 72 km por hora, posso escrever 20 metros por segundo. Representa a mesma velocidade, só em unidades diferentes. Uma maneira mais fácil de fazer essa conversão, lembrando, gente, se eu estiver falando muito rápido, lembre que vocês podem pausar esse vídeo e assistir de novo quantas vezes vocês quiserem. Eu posso fazer assim, km por hora para ir para metros por segundo. Existe essa parte mais fácil. Eu posso dividir. Se eu quero ir de km por hora por metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quero ir de metros por segundo por km por hora, eu multiplico o valor por 3,6. Quer ver? Olha só. 72 km por hora, eu quero ir de km por hora para metros por segundo. Se eu quero ir de km por hora para metros por segundo, eu vou dividir o valor de km por hora por 3,6. 72 dividido por 3,6 é 20. Então, 72 km por hora são 20 metros por segundo. Bom, gente, para a gente fechar aqui, eu quero fazer um exemplo com vocês. Preciso me diminuir mais um pouquinho aqui que não dá para ver. Aqui. Então, um exemplo. A gente tem um foguete que está andando no espaço. Ele está andando no espaço com velocidade constante. Não tem uma força atuando sobre ele, está só andando por aí. Ele andou 30 km em 60 segundos. Qual a sua velocidade?
Vamos calcular essa velocidade em metros por segundo, que é mais fácil. Porque 30 km é fácil transformar 30 km em metros. Se a velocidade é espaço percorrido pelo tempo, então o espaço percorrido, 30 km são 30.000 metros. Esse casinho aqui representa 1.000. 1 quilômetro são 1.000 metros, então 30 km são 30.000 metros. Então, 30.000 metros em 60 segundos. 30.000 dividido por 60, posso cortar esse zero com esse zero aqui, vai ficar 3.000 dividido por 6. 3.000 dividido por 6 dá 500. Vocês podem conferir, fazer essa continha aí, lembrando qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Então, a velocidade é de 500 metros por segundo. Se esse foguete anda 500 metros a cada segundo, quanto tempo ele demora para percorrer 45 quilômetros? Lembrando que 45 quilômetros são 45.000 metros. Então, vocês podem, como se fosse fazer uma regra de 3, né? Olha lá, se a velocidade é de 500 metros a cada segundo, quantos segundos demora para fazer 45.000 metros? Ou a gente pode botar também na fórmula da velocidade. Se a velocidade é o espaço pelo tempo, eu vou substituir esses valores. Aqui é a velocidade, eu vou botar 500 metros por segundo. Aqui no espaço, eu vou botar 45.000 metros. E o tempo, que eu não sei, eu vou descobrir. Eu vou deixar aqui como uma incógnita a ser descoberta, t. Então, o que acontece aqui? O que eu posso fazer? Eu vou mudar o 500 e o t de lugar, porque eu preciso isolar a minha incógnita. Se vocês tiverem dúvidas de como que faz para encontrar essas operações, eu tenho um vídeo aqui também que eu falo sobre operações inversas e como é que eu posso isolar a minha incógnita quando eu preciso encontrar o valor dela. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer a operação inversa do t, né? O t está dividindo, é 45.000 dividido por t. Se o t está dividindo, ele vai passar para o outro lado para cá, multiplicando. E se esse 500.000 vai estar multiplicando o t, ele vai passar dividindo. É como se eu trocasse esses dois de lugar. É como se fosse uma regra de 3, na verdade. Isso aqui é a definição de uma regra de 3. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui. É como se aqui tivesse 1 embaixo do 500. Então, trocando esses dois de lugar, o tempo que demora é de 45.000 dividido por 500. Se eu cortar esses zeros aqui, fica 450 dividido por 5. Que dá 90 segundos. Então, se esse foguete faz 500 metros a cada segundo, ele vai demorar 90 segundos para fazer 45.000 metros, ou 45 quilômetros. Bom, gente, era isso que eu queria falar nessa aula. Quero falar que vocês tiverem qualquer dificuldade, é só entrar em contato comigo. Me mandem mensagem, onde vocês quiserem, onde vocês puderem, me mandem mensagem, que estamos aí para ajudar, beleza? Até a próxima, então.